Hoje, desta segunda-feira, o Arthur Vieira, o professor Arthur Vieira, sócio do Clube FIS. Muito bem-vindo, professor, e muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado pelo convite, Carlos, e obrigado, boa tarde a quem está assistindo também. Professor, então a pergunta que não quer calar nas redes sociais, no Twitter da Faria Lima é: fundos imobiliários ainda são um bom negócio, ainda podem garantir rendimentos interessantes, mesmo se, de fato, o IFIX já há um bom tempo, né, quase 2 anos, mais ou menos, que não sai do lugar, né, o IFIX continua por volta de 2.700 pontos, deu aquela subidinha no ano passado, 2.900, mas voltou a cerca de 2.700 pontos. Então, o que está acontecendo com os fundos imobiliários? Eles continuam um investimento interessante para as pessoas físicas? Certamente, Carlos, e nesse período todo, é verdade que o índice, principal índice, está lá, né, bem estacionado. Mas a gente tem que lembrar que os fundos estão lá cumprindo a principal função deles, que é distribuir renda todos os meses. Isso tem um valor para muita gente, para muitos perfis diferentes, que é fantástico. Tanto que esse modelo deu tão certo que vem sendo replicado, por exemplo, pelos FIAGRO, pelos FIINFRA, os fundos de investimento em debêntures de infraestrutura, e recentemente o Tesouro Nacional lançou um título que se propõe a pagar renda mensal depois de um período de carência. Então essa característica dos fundos imobiliários, que era única até pouco tempo atrás, todo mês colocar dinheiro no bolso do investidor, essa é a principal função, esse é o principal motivo pelo qual as pessoas buscam o fundo imobiliário, e isso continua, apesar de todas as crises, apesar de pandemia, alta de juros e tal, os fundos cada vez maiores em suas dinâmicas, nos segmentos que eles atuam, têm mantido constantemente as pessoas recebendo seus rendimentos. Pois é, professor, de fato, os fundos de investimento imobiliário, eles garantem uma rentabilidade maior do que, por exemplo, adquirir imóvel e alugar imóvel sozinho, né? Por volta de 1% ao mês. Obviamente tem fundo que muda, né? Mas me corrija se eu estou enganado, enquanto uma rentabilidade média de um imóvel alugado é de 0,3%, máximo 0,5%, né? Mas, ao mesmo tempo, desde que tivemos aquela crise no começo do ano das Americanas e a inadimplência, né, ou melhor, o cancelamento de contratos, de fato, de vários galpões da Americanas, que muita gente começou a olhar os fundos imobiliários, especialmente aqueles logísticos, com uma lupa diferente, né, mais atentos a eventuais possíveis inadimplências ou abandonos, até porque a Americanas foi apenas a primeira empresa, né, que anunciou problemas nesse ano. Outras já estão anunciando recuperações judiciais. O setor do varejo como um todo não está exatamente no seu melhor momento. Então, a segunda pergunta que lhe faço é: nesse momento específico, como é que está a adimplência, aumento a inadimplência dos inquilinos, especialmente dos fundos logísticos e, eventualmente, também os fundos de laje corporativas, né? Os escritórios estão voltando ao nível pré-pandemia ou ainda temos uma grande vacância? Legal, quando a gente compara com o fundo imobiliário com o imóvel, fica uma comparação muito fácil, muito pró fundo imobiliário, né? E ele tem características financeiras e características imobiliárias. Então, quem tem um imóvel e tem um inquilino, por melhor que seja o imóvel, em algum momento esse inquilino vai sair do galpão, vai sair do escritório. Quem tem uma carteira de fundo imobiliário diversifica em vários segmentos. Então, em relação a Americanas, que a gente tem visto, ou Tok-Stock, ou outros varejistas que apresentaram problemas, um esforço deles de manter os bons endereços, seja uma boa loja, seja um bom galpão. E a dinâmica do mercado imobiliário, do investimento em imóvel é essa, né? O inquilino passa, o imóvel fica. Então, o olhar atento ao patrimônio do fundo imobiliário para saber, estou comprando um bom portfólio de imóveis, esse vai ser sempre, né? Sempre foi, vai continuar sendo o principal olhar que o investidor deve ter. Eu tenho um bom gestor, né, desse portfólio, e o portfólio é bom, os imóveis são bem localizados, eles são atraentes para inquilinos, independente do inquilino atual, porque o inquilino um dia ele vai sair, um dia ele vai atrasar o pagamento, isso é normal. Quem investe em imóvel há muitos anos lida com isso o tempo todo. Agora, quem tem fundo imobiliário e tem um portfólio bem diversificado, está tendo uma dificuldade agora no mercado de galpões, mas eles estavam bombando nos últimos anos. O mercado de shoppings, que teve grande dificuldade durante a pandemia, agora vem recuperando, né? Recuperando margens, vendendo mais, mesmo com um ou outro varejista tendo problema. Então a diversificação, o investimento imobiliário via fundos, te permite uma diversificação que mantém aquela essência da distribuição de rendimentos. Um setor está indo bem, enquanto o outro está indo mal, um compensa o outro.
E falando sobre diversificação, também queria aprofundar um pouco esse assunto, porque de fato isso vale para a pessoa física, ou seja, adquirir fundos imobiliários de vários setores, de galpões, de lajes, entre outros. Ao mesmo tempo, como é que está a diversificação dentro dos fundos? Porque um dos problemas de vários fundos que estão enfrentando essas inadimplências é que eles eram muito concentrados em poucos galpões, ou até em um só galpão, por exemplo, e quando o inquilino foi embora ou anunciou que ele ia atrasar ou não ia mais pagar o aluguel, isso criou uma forte crise para o fundo e também teve impacto nas cotas, né, do fundo na bolsa. Como é que está a diversificação dos fundos, especialmente os logísticos, o de logística, nesse momento? Eles continuam muito concentrados, alguns pelo menos, ou há uma diversificação que deixa os investidores mais tranquilos? Nos últimos anos, Carlos, o mercado de logística especificamente conseguiu crescer. Os fundos conseguiram fazer novas emissões e comprar mais imóveis. Então, à medida que um fundo cresce, ele vai aumentando naturalmente a diversificação dele. Tem mais de 400 fundos na B3, né? Não só de logística, mais de 400 ao todo. E a gente encontra desde aquele fundo monoativo, que tem um único imóvel e às vezes um único inquilino, até e cada vez mais fundos de patrimônio bilionário. E aí você encontra diversificação em dezenas de imóveis, quando a gente estiver falando de imóveis de grande porte, como galpões, e às vezes centenas de imóveis, se a gente for para os fundos de varejo, aquele que tem lojas de rua. Então, o investidor que busca essa diversificação intrínseca, quer dizer, eu quero comprar um fundo que por si já é bem diversificado, ele encontra cada vez mais alternativas para isso. E além, né, da diversificação intrínseca do ativo, do fundo, a gente, investidor, pode fazer a nossa própria diversificação comprando, eu quero investir em logística, eu compro 3 fundos diferentes, por exemplo, e aí alcancei 35, 40 imóveis diferentes, fiz a minha diversificação além da diversificação dos produtos que eu invisto, né? E, professor, última pergunta também falando sobre o impacto que uma Selic tão alta por tanto tempo está tendo sobre os fundos de investimento imobiliário. Seja do ponto de vista de uma alocação do capital por parte dos investidores pessoas físicas, muita gente prefere o risco zero, né, ou, teoricamente zero, de um tesouro Selic a 13,75% ao ano, ou até mais, dependendo do papel do tesouro direto, a uma rentabilidade que pode ser parecida, mas dificilmente consegue ser tão atrativa dos fundos imobiliários. Isso, evidentemente, também está tendo um impacto nas cotas, né, nos valores das cotas dos fundos listados na Bolsa, mas também eu queria perguntar, além do impacto na Bolsa, se isso está tendo e qual que é a perspectiva que o senhor está vendo nos próximos meses? Qual o impacto de uma Selic tão alta no endividamento dos fundos imobiliários? Há fundos que estão particularmente alavancados ou a maioria deles, o panorama em geral, podemos dizer assim, é positivo, dá uma certa tranquilidade para os cotistas? Vamos lá, vamos falar da Selic sob 2 óticas. Primeiro, o investidor que hoje olha a Selic a 13,65 fala por que eu vou investir em fundo imobiliário, ou em ação, ou em qualquer outra coisa. Porque a Selic ela é dinâmica, ela é pós-fixada e ela varia bastante. Imagina que a coisa de 2 anos, no máximo 2 anos e meio atrás, a Selic estava 1,9% ao ano. E aí as pessoas perguntavam por que eu vou investir na Selic? Não é? Então, tem espaço no portfólio para títulos pós-fixados, pré-fixados, renda fixa e renda variável. Tem que ter Selic, tem que ter outras coisas lá. Quando eu vou para um fundo imobiliário, num cenário de Selic muito alta, o que eu tenho? Uma contração da atividade econômica. É justamente para isso que o Comitê de Política Monetária mantém a Selic alta. Isso, evidentemente, é ruim. Se a economia está contraindo, eu tenho menos demanda por espaços. E acho que o setor de tijolo que mais está percebendo isso é o setor de lajes corporativas, que você tinha me perguntado anteriormente, acabei não respondendo. Que é onde ainda tem uma vacância mais elevada, mais resistente, vem melhorando aos poucos, mas a verdade é que a questão do home office ainda não está equacionada, né? As pessoas não sabem se voltam para os escritórios ou não. Agora, nos fundos de papel, que são aqueles fundos que financiam os empreendedores imobiliários, né? Compram títulos de renda fixa que levam o dinheiro lá como de forma de empréstimo para o empreendedor imobiliário, a gente está vendo um aumento da inadimplência nesse setor. Imagina quem aproveitou a época de juro baixo e aceitou um financiamento num CRI que ele devia, tá? Eu estou do outro lado dessa relação, sou devedor, devia CDI mais 4% ao ano. Isso somando as duas coisas, fazendo uma conta muito simplificada, dava 2 de CDI mais 4% ao ano, dava 6% de juros. E aí o CDI vai para quase 14%,
e aí a gente está em quase 18% de juro ao ano para pagar. Evidentemente, muita gente está tendo dificuldade e alguns dos fundos de CRI, que são chamados de fundo de papel, estão reportando essas dificuldades. Tal CRI atrasou, em outro CRI estamos acionando as garantias, executando as garantias. Semana passada teve um CRI que recebeu em pagamento um imóvel, então o devedor não conseguiu pagar, mas o CRI sempre tem uma garantia. E aí o fundo, que é de papel, né, foi feito para investir em CRI, não em imóveis, recebeu um imóvel como dação em pagamento daquela dívida. Então essa parte interessante, né, entender as garantias que tem por trás dos fundos de papel. Evidentemente, se a economia está indo mal, né, está contraindo, os devedores vão ter algum nível de dificuldade para pagar, mas os gestores têm todas essas garantias para ir atrás e reaver o valor do fundo, né, do patrimônio do fundo. Perfeito, perfeito. A polêmica com os fundos imobiliários muito provavelmente vai continuar, então fica aqui já o convite para próximos programas, próximos closing conosco para o professor Arthur Vieira, mas muito obrigado, professor, por sua participação nesta segunda-feira e volte sempre.